Boa noite para vocês, a paz, né? Nós Noite. estamos aí em Apocalipse 16, do versículo 1 ao 21. Então eu vou procurar aqui alguns versículos, eu vou fazer versículo por versículo, tá? Alguns versículos. Depois a gente faz um bloco de versículos e a gente continua a passar aí as informações, tá? Então Apocalipse 16, 1 a 21. Versículo 1 diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Este capítulo, ele marca aí os juízos de Deus em sua magnitude, né? É utilizado 9 vezes a palavra grande. Então, nesta sessão, neste bloco, ele tem um sentido muito especial, tá? Então, versículo 1 fala aí, ó, grande voz, grandes calores no versículo 9, grande rio Eufrates no versículo 12, grande dia, versículo 14, grande voz do templo, versículo 17, grande terremoto no versículo 18 e grande cidade no versículo 19. Grande Babilônia, né? Também no versículo 19, e grande Saraiva no versículo 21. Aí é dito aí, é dado uma ordem, derramai, né? Vocês leram lá em cima que quem deu a ordem diretamente foi Deus, né? Derramai. O que isso sugere? Isso sugere que vem um juízo súbito, repentino, completo e esmagador. Então, no tempo do fim, a religião não vai ser mais essa coisa que a gente conhece nominal. Não vai ter mais Assembleia Batista, Presbiteriana, não vai ter nada disso. Todo mundo vai ter que declarar lealdade para um lado ou para o outro. Ou seremos fiéis a Cristo ou ao anticristo, né? É isso que terá. Então os adoradores da besta, eles recusaram ouvir as advertências. Então agora eles estão sofrendo inevitavelmente as consequências, ou seja, são atormentados. Tá? O bom de saber isso é que sempre haverá uma proteção com relação ao povo de Deus durante essa época sombria aí. Versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Bem lá atrás, no começo, a gente também falou sobre a marca da besta, ou o sinal da besta, e o número de seu nome, como falamos também da marca de Deus, né? A marca de Deus, ela se refere lá, quando Deus falou para que os israelitas, os judeus, né, colocassem na sua mente, na sua fronte, na sua mente, a palavra de Deus e nas suas mãos. Então, fala de mente, a fronte fala de mente e mãos falam de ações. Então a gente já vê aí a mentalidade do mundo, a mentalidade do anticristo, a marca dessa besta que já está na cabeça de milhões de pessoas. Milhões, né? É por causa disso que nós estamos vivendo e vendo aí horrores, as pessoas defendendo uma árvore e assassinando crianças. São coisas absurdas, né? Defende um animal, que claro, a natureza, o animal tem que ser defendido sim, mas colocar uma árvore, um animal acima de um ser humano, mostra a degradação das pessoas, né? Hoje, mais do que nunca, você vê as pessoas falarem assim: eu confio mais no animal do que ser humano. Tudo bem, pode confiar. Na década de 90, a gente estava com algumas ideias de frases para camiseta lá em São Miguel Paulista, e tinha uma que a gente gostava muito. Se o teu melhor amigo é um cachorro, você precisa conhecer Jesus. Se o teu melhor amigo é um cachorro, você precisa conhecer Jesus. No caso aí tem gente que gosta de galinha, não é? Nem mata.
tem aquele bichinho de estimação, um porquinho. Então, se o teu melhor amigo é uma galinha ou um galo, precisa conhecer Jesus. Se é um porquinho, precisa, um gatinho, precisa de conhecer Jesus. Né? Então, esse sinal, essa marca, a gente falou do número 666, 666, ela no hebraico, o 666, o 6 é a letra Vav. Vav é o que representa a letra 6. Isso transferido aí para o português seria a letra W. Então, se você ler 666, você vai ler Vav, Vav, Vav. Transferindo para o português, W, W, W. Captou a mensagem? Pode ter chip? Pode. Claro que pode. Mas o chip hoje é tão necessário assim para que o anticristo, esse reino, esse sistema já esteja operando? Assim não, mas necessariamente ele ainda não foi colocado nem na fronte nem na mão direita, mas nós estamos vendo aí já a ação do anticristo e a sua marca vingando sobre o mundo em trevas. Né? Então esses juízos das trombetas, eles limitavam-se mais ou menos ali ao mundo romano. Mas os juízos das taças, eles vão cobrir a terra e devem constituir a guerra total de Deus sobre o mundo. Irmãos, entenda uma coisa, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Nada do que Deus faz é por ódio, mas sim justiça. Tá? Põe na cabeça que a gente se separou de Deus, o ser humano se separou de Deus de uma maneira tão intensa que a maldade que está sendo feita no mundo, o que está rolando é um absurdo. Né? Um absurdo que está acontecendo. Né? Tanto que as pessoas boas são consideradas más e as mazinhas são consideradas boazinhas. Né? Então, na consumação deste juízo, a gente encontra aí até um paralelo aí na passagem de Jó, né, que a gente está falando de chaga maligna. Você vai ver aí que quando Satanás saiu da presença do Senhor, ele feriu a Jó o quê? De uma chaga maligna. É Jó capítulo 2, versículo 7. Então, nos últimos dias, nos dias maus, os adoradores da besta, eles terão que sofrer esses horrores descritos neste versículo. Os medicamentos da terra, os medicamentos terrenos, o que você vende, minha querida Elaine, não vai resolver nada. Médico nenhum que vai lá comprar remédio terá a capacidade de resolver o problema dessa chaga. Não vai poder impedir, nem sequer curar essa chaga má e maligna. Tem alguém com o microfone aí ligado que eu estou ouvindo barulho aqui. Acho que é o presbítero Genival. Então, vamos lá, versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Quando eu peço para vocês lerem devagar, é exatamente por causa disso, né? Às vezes a gente vai lendo, e a gente passa batido por determinadas coisas. Mas esse segundo anjo aí, quando ele jogou a taça da ira no mar, morreu tudo o que se encontrava no mar. Então a destruição aí, ela não é parcial, ela é total. A destruição, ela não é ambiental, mas a vida se acaba no mar. Para esse flagelo, não há limites. Todas as criaturas morrem. Todas. Agora nós vamos ler em seguida aí alguns versículos. Do 4 ao 11, tá bom? E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo é tu, ó Senhor, que és, e que eras, e has de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste
o sangue a beber, porque disto são merecedores. Aqui você vai ver que está falando aqui o sangue dos santos e dos profetas. Com certeza, por esse versículo, que ele está vendo foram aqueles da sua época e antes dele ali, né, os profetas que conhecemos lá, como Isaías, por exemplo, que foi colocado dentro de um toco oco e cerrado ao meio vivo, e muitos outros profetas que nós sabemos e que não consta na nossa história, mas consta lá na história de Israel, que foram mortos por causa da palavra. Tá certo? Então a verdade, ela sempre incomodou e sempre incomodará. Né? Então, agora, aquilo que eles deram, aquilo que se planta, se colhe. Eles derramaram o sangue dos santos. Então agora o que eles têm a beber é sangue. É sangue. Então o terror, o desespero que vai parar sobre o mundo trevento será muito forte. Claro que isso daí da nossa parte, apesar da gente saber que Deus aí é o próprio pecado do homem, isso não é motivo de nos deixar alegres, não. Né? Jamais. Nós estamos falando de seres humanos igual a nós, que não se arrependeram. Igualmente a gente, se não se arrepender, esse papinho que, o diabo não toca em mim, depende. Você está diante de Deus? Você não está diante de Deus? E aí? Né? Tudo depende de como estamos diante do Todo-Poderoso. Né? Vem as provas, vem as tentações, mas o diabo tocar mesmo, aí vai depender de mim. Eu sempre tenho escolha. Né? Sempre terei escolha. 7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Irmão, eu não quero levantar polêmica, mas eu quero que você entenda aqui um detalhe muito bacana. A gente veio numa boa parte de Apocalipse falando de Jesus, não foi isso? Só que no céu existe uma hierarquia, ela não é bagunçado, não. Agora o que você está lendo aí comigo, que você está vendo, é que alguém acima tomou conta do negócio. O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que determina todas essas coisas. Tá certo? Se a gente conseguir gravar essas palavras, você vai compreender melhor o trabalho de cada um, né? Mas existe uma hierarquia no céu, né? Até de anjos, de tudo. Anjos, arcanjos, serafins, querubins. Há uma hierarquia, há uma coisa bacana, uma ordem, né? Se no mundo não... o mundo já está em caos, a gente dizendo que existe ordem, né? Que existe justiça, que existe leis, que existe governantes, que já está um caos. Imagina se não tivesse nada disso. Né? E o quarto anjo, sim, é verdadeiro e justo, né? Os juízos dele é chamado de verdadeiro e justo. 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado permitir que abrasassem os homens com fogo. Algumas traduções aí, ou em alguma parte da Bíblia, como em Pedro, vem grandes calores, né? Que é o que já estamos passando também. Né? O versículo 9 vai falar sobre isso. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Para quem acha que a igreja não vai passar pelo reino do anticristo, o problema já estamos passando. Já estamos passando. Né? Nós já estamos passando aí um período em que há muito tempo atrás já se começou o anticristo, né? É como Jesus falou lá na ceia, ele disse assim: um de vós é o quê? Um diabo. Ele não disse que um de vós é o diabo, mas ele disse: um de vós é um inimigo, é um adversário. Então nós podemos nos tornar adversário de Deus. A gente pode se tornar um anticristo.
né, aderindo ao sistema do mundo. Está cada dia que passa mais difícil para o crente viver aqui. Está cada dia mais que passa mais difícil. Está difícil ser crente no trabalho, de tanta perseguição. Está difícil ser crente na escola, com tanta perseguição mental. Está difícil ser crente dentro das igrejas. Olha, o negócio apertou. E o que nós temos que fazer? Nós temos que viver essa vida aqui, né? No final do versículo 9 aí, e não se arrependeram para glorificarem a Deus. Qual o segredo aqui? Arrependimento. Apesar de toda circunstância, a praga só cai em cima de quem não se arrepender. De quem não se arrependeu. Quando a gente olha para Jesus entrando em Jerusalém, depois que ele foi batizado, que ele foi entrar na cidade, ele entrou falando o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Irmão, Apocalipse, acho que tem na faixa aí de 60%, 70% de coisas do chamado Antigo Velho Testamento. Mas o que é a Torá? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia e aqueles profetas que foram incluídos ali, a Torá mesmo, os 5 primeiros livros da Bíblia, a palavra significa instrução. Gente, se instrução não presta para o ser humano, se a instrução não presta para quem se diz ser crente, o que presta? Essa parafernália que nós estamos vendo na maioria das igrejas, esse disse-me-disse de pastores falando mal de outras igrejas, é isso que é o evangelho que Jesus prega? Jesus fazia essa diferença de alguém? De ninguém. Ele não queria saber se era prostituta, leproso, bandido, não queria saber. Ele conversava com todos, respeitava a todos e mostrava o caminho do arrependimento. Aqui nós somos um grande exército que está lutando contra o próprio, enquanto a gente não vê o irmão caído, enquanto não vê o irmão destruído, enquanto a gente não expõe, a gente não quer ser exposto, mas a gente ama expor as pessoas. Não tá bom. Não tá bom. Esse é o evangelhozinho que eu chamo evangelhozinho, é que eu não posso usar a palavra aqui agora, mas aquele fedido. Sabe? É um evangelho que cheira mal. Não é o evangelho do Cristo que eu conheço. Não é o evangelho do Cristo que te chamou. O evangelho do Cristo que nos chamou é o evangelho do arrependimento. É aquele evangelho da água que lava, que purifica. Do sangue. Sangue representa vida. É o evangelho de vida. Então, por pior que esteja a situação, tudo que nós devemos fazer em meio a toda essa bagunça que está acontecendo no mundo é glorificar a Deus, é dar glória a Deus e procurar ajudar o inimigo o máximo que você puder. O máximo que você puder. Como a nossa irmã sempre fala aí, finge demência. Finge demência. Finge demência, mas haja com sabedoria. O que eu falei para você hoje, Elaine? A melhor coisa que existe é você saber quem é seu inimigo e tê-lo por perto. É a melhor coisa que existe. Porque o inimigo oculto dá uma dor de cabeça. Mas quando você sabe, fica fácil. Fica fácil agir com sabedoria, com amor. Fica fácil. Tá certo? Vamos lá. E o 5º anjo, versículo 10, e o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Sabe o que é bacana em tudo isso? Por mais que os crentes vivam acusando o diabo, em nenhum momento Deus falou dele aqui.
A culpa tem sido de quem? Dos homens. Quem que os homens estão negando? Deus. Quem que eles estão deixando de glorificar? A Deus. O que que eles não querem? Não querem se arrepender. Para as pessoas está bom viver desse jeito. Tá bom viver na prostituição, tá bom. Sabe por quê? Qual o problema da igreja evangélica? O problema da igreja evangélica é falar de bebida e de cigarro, não é isso? Não, porque bebe, você fuma, Tá, aí atura adúltero, atura prostituição. Quer dizer que o problema é o cigarro. Eu não estou dizendo que tem que beber e fumar, não é isso. Mas eu estou dizendo que o problema da igreja são essas duas coisas? Ou o problema da igreja não será porque nós nos afastamos da palavra de Deus? Ou não será porque a gente quer ler e entender do meu jeito? Eu quero servir a Deus do meu jeito. Eu falei para uma pessoa ontem numa visita. Só que tem um problema, querida. Deus, você não serve do seu jeito, é do jeito dele. E nós, crentes, nós queremos servir do nosso jeito. Por isso que a gente pega a Bíblia e procura interpretar do meu jeito. Porque é o que muitas vezes vai me agradar. Então a Bíblia, você vai interpretar, claro, você tem que ter noção do que está interpretando, mas nós não servimos a Deus do nosso jeito. É do jeito de Deus. Eu vivo batendo na tecla porque, queridos, as pessoas... Vamos lá, vamos falar do sábado, que é o tema que os crentes mais adoram. Apesar de Jesus ter falado que ele é o Senhor do sábado, mas, agora é o domingo. A gente começa a rejeitar coisas simples. Quem instituiu o domingo? Aí você vai ler na história. Vai ver que a igreja, quando se separou de Israel, querendo destruir Israel, e tudo que vinha de Israel, mudou de sábado para domingo. Pá! Agora eu quero saber uma coisa. Como nós tivemos a capacidade de tirar o quarto mandamento da lei, de uma lei santa, justa e boa, e introduzimos um outro? Como que nós tiramos aquilo que Deus falou desde Noé, que o sábado foi criado para a humanidade, ele tem um sentido de... que o sábado tem sentido? Festa. Sábado é sentido de adoração. Sábado é sentido de descanso. Quando ele fala descanso, Adão não se cansava como a gente se cansa hoje lá no paraíso. Mas ele queria que Adão descansasse, repousasse, pegasse a mente dele e fosse fazer festa. Festa com quem? Junto com Deus. Junto com a sua mulher, Eva. Junto com os filhos que viriam. É fazer festa no sábado. É separar aquele dia. Sabe? Aí os crentes estão comemorando Natal, comemora Páscoa, da maneira errada. O triste é que é da maneira errada, né? O Natal que não existe e a Páscoa da maneira errada. Mas aí pode. Você está vendo? Você está vendo? A nossa cabeça como está? Aí Jesus Cristo pegou o evangelho de Gênesis até Malaquias e pregou ele. Mas nós não queremos. A parte que interessa de Malaquias que fala de dinheiro. Ou do Salmo 23, que Deus é meu pastor e vai dar tudo para mim. Ou que o Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Essas coisas me interessam. Então, o nosso interesse realmente é conhecer a Deus? O nosso interesse realmente é cumprir a vontade. Eu não estou dizendo que as pessoas vão para o inferno porque... Não, mas eu estou falando assim que a gente está deixando as coisas que realmente Deus falou e que nós não entendemos. Eu vou pensar de pegar a carta de Gálatas e fazer um estudo sobre ela do que Paulo realmente fala ali. Ele não fala contra sábado, ele não fala contra a lei, não fala nada disso. Só que se você ler o contexto, você pegar um cara que conhece um pouquinho a Bíblia, uma pessoa, ele vai dar um nó. Ele vai dar um nó. Foi o que eu falei para um pastor esses dias, meu amigão. Eu sei porque eu não creio. E você sabe porque você crê. Agora, prova para mim na Bíblia? Eu provo porque eu não creio. Falei, eu provo. Versículo por versículo. Agora você tem que notar.
Mas tá tudo bem? Tá tudo bem, então tá. Então você crê ou não crê? Pronto, tá tudo certo. A gente se abraça e vamos embora. É assim que funciona. Só que se você quer servir a Deus, sirva da maneira de Deus. E a maneira de Deus é arrependimento. A maneira de Deus é perdão. A maneira de Deus é cumprir sim os seus mandamentos. E o maior mandamento é o amor. Porque se a gente amasse a Deus, o que Jesus fala? Aqueles que me amam, me obedecem. Mas, peraí, a gente está escolhendo onde obedecer? A gente está escolhendo, esse mandamento eu aceito, aquele eu não aceito. Esse eu aceito, tá escolhendo. Muita coisa já foi tão facilitada para nós, né? É só não comer coisa sacrificada ao ídolo, é só não prostituir, é só não comer comida com sangue. Olha, que Deus preserve, não comer nada sufocado, porque qualquer pessoa, um animal, quando ele morre sufocado, o sangue fica lá. Então Deus, ele é preservador da vida. São coisas simples. Sabe quando? E a história de ser perfeito, irmão? Não existe ninguém perfeito, olha. Não existe. Mas se Deus mandou, então eu preciso ler o texto com o seu contexto para entender o que Deus falou. Sede perfeito, como eu, Senhor teu Deus, sou perfeito. E agora? Então dá para ser perfeito? Claro que dá. Mas aí tem todo um contexto que a gente precisa ler, procurar entender. A palavra perfeito não significa que você é uma